Essa foi a oração que eu fiz. Espírito Santo, o que as pessoas precisam ouvir de Ti, meu Senhor? Essa foi a pergunta que eu fiz ontem. Ele falou exatamente isso aqui para mim. Diga a elas que eu sou a cura. Amém? Porque as pessoas querem ouvir o que cura. Onde está a solução para esse problema? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos socorrer? Quando eu falei para Deus ontem, Senhor, o que as pessoas precisam ouvir de Ti? Ele disse, fala para elas que eu que sou a cura. Diga ainda que sempre estou com elas. Amém? E o meu coração estremeceu. Eu confesso para você, eu acho que minha esposa às vezes pensa que eu sou doido, sabia? Eu acho que sim, acho que ela às vezes pensa, esse cara é... Eu casei com um louco, ela estava lá no quarto lendo um livro, nessa hora, acredito que ela tenha ouvido, eu estava na sala, meditando nisso aqui, e de repente eu comecei a falar alto, porque eu ouvia alto a voz de Deus, Ele dizendo assim, olha, eu estou com essas pessoas, elas não estão desamparadas, diga para elas, que eu vou cuidar de tudo, que não é para cair em desespero, por mais que a situação aos olhos humanos esteja piorando a cada dia, abre comércio, fecha o comércio, fica em casa, não vai para a igreja, se isola, usa máscara, não adianta usar máscara, vacina, não adianta vacinar, e a gente fica que nem bolinha de ping-pong, para lá e para cá, na mão das autoridades que não têm poder nenhum sobre essa situação, e elas mesmas dizem isso, nós não sabemos o que fazer, mas nós temos um Deus, e Ele mandou te dizer, que sempre está com você, quem crê nisso? E que nada acontece sem a minha permissão. Isso aqui ficou bem claro para mim ontem. A gente pode até questionar, reclamar, ver tantas pessoas morrendo, esperando um respirador, ver tantos pais de família implorando para trabalhar. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, ele é garçom, ele disse assim, pastor Mário, essa semana eu quase fui preso. Eu falei, que é isso, rapaz? O que você aprontou? Eu estava trabalhando. E a gente caiu na risada. Eu estava trabalhando, porque normalmente eu quase fui preso. O que você aprontou? Eu bati em um fulano, eu roubei, Não, eu estava trabalhando num horário que o decreto havia determinado que eu não poderia estar trabalhando. Ele mandou dizer para você que Ele está com você, que Ele tem o controle de tudo, ainda que a gente não esteja entendendo muita coisa, ou não estamos entendendo nada, Ele não perdeu o controle. Você pode repetir essas palavras comigo? O meu Deus não perdeu o controle das coisas. Como eu creio nisso, pessoal. E quando a gente está meio que cambaleando já, Ele vem e diz assim, não, eu estou no controle das coisas ainda. Ele não mudou. Ele continua o mesmo, pessoal. Romanos 8, né, que eu pedi para vocês abrirem. Eu quero que você, mediante o que eu falei para você da minha fala com Deus, nós vamos entender melhor agora, lendo o que está na palavra, porque tudo já está escrito.
Quando Satanás chegou para Jesus no deserto e tentou tirar o foco de Cristo, de Jesus, da missão dele, do propósito, porque o diabo, pessoal, ele quer tirar o nosso foco do nosso propósito. Nós temos um propósito de vida. Quem tem um propósito de vida aqui? Você tem um propósito de vida, poxa. E Satanás quer a todo custo tirar o seu foco desse propósito de vida e colocar você para baixo. Quando Satanás chegou para Jesus lá no deserto e tentou tirar o foco de Jesus, Jesus disse, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus, está escrito que só adorarás ao Senhor teu Deus, está escrito que a nenhum outro a gente deve se curvar. Então Jesus usou o que estava escrito. É o que está escrito que vale. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o que, gente? Para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é o quê? É tudo. Ele está dizendo que tudo coopera para o bem. Até as coisas ruins, é tudo. Até as decepções, tudo é tudo. Até as coisas ruins, pastor, que estão acontecendo no mundo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você fomos chamados segundo o propósito de Deus, ou seja, Ele incluiu a gente no propósito dEle, diga amém. Propósito de vida e vida em abundância, propósito de paz, propósito de felicidade, propósito de prosperidade, propósito de salvação eterna. Então tudo que está acontecendo vai cooperar para o nosso bem. Você pode estar certo disso. O que aconteceu essa semana, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, vai cooperar para o seu bem. Na hora talvez você olha e diz assim, puxa vida, para que isso? Deus poderia ter me livrado disso. Ele é Deus. Deus poderia ter impedido que isso acontecesse. Mas aí vem a palavra dele e diz que tudo coopera para o bem. Então, até as coisas negativas, pessoal, vão cooperar para coisas boas na nossa vida, quem recebe. E ponto. E não deixa ninguém falar o contrário disso para você. Não deixa ninguém falar o contrário disso para você, não permita. Deus falando, enquanto eu lia, olha só, eu estou no controle de tudo. E na hora certa, vou fazer coisas extraordinárias no meio de vós. Na hora certa. Então, se não aconteceu ainda, porque ainda não é a hora certa para acontecer. Mas vai acontecer. Porque Ele não falha. Se nós não vimos o fim dessa pandemia chegar, é porque não é a hora de chegar ao fim. Mas vai chegar ao fim. Tudo passa, diga assim, tudo passa. Só uma coisa não passa, a palavra de Deus. Essa não passa, essa permanece. Essa destrói as trevas e os planos de Satanás. Quem crê nisso? Quando nossos olhos estão em Deus, pessoal, quando a nossa fé está nele, não nos homens, nós não nos decepcionamos. O que tem de gente decepcionada umas com as outras, mas você só se decepciona com alguém quando você espera alguma coisa desse alguém. E aí, se esse alguém não tem
como te dá o que você está esperando, obviamente você se decepciona. Mas se você espera só em Deus, você não vai viver decepcionado, porque Deus não falha. Aquilo que você espera, a fé é certeza daquilo que eu espero. Aquilo que você espera vai acontecer. Ele não falha, pessoal. Em 2 Crônicas, eu amo essa passagem. Se aplica muito nos dias de hoje. 7, verso 14, de 2 Crônicas. Capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar, está vendo que ele dá as coordenadas? Se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, gente? Então, aqui são dois personagens, o povo de Deus que somos nós e Deus. Os dois têm um papel a cumprir. Primeiro personagem, que é o povo, somos nós, temos que fazer o quê? Chamar pelo seu nome, nos humilharmos diante dele, orarmos, buscarmos a face dele, se afastar do que não presta. E ele diz: eu vou dos céus ouvir e vou curar a sua terra. Uma ação provoca uma reação. Eu vejo as pessoas se mobilizando para fazer protestos, para ir para a rua. Eu vejo pastores me convidando: pastor Mário, convida o seu povo aí, o seu povo é guerreiro, convida o teu povo aí, pastor Mário, vamos reunir as igrejas, todo mundo, vamos para a rua, vamos para a frente da prefeitura, vamos para a frente da Câmara. Esse não é o papel da igreja. Nós colocamos quando candidatos e agora políticos, nós votamos para que eles sejam nossos representantes. Por isso que a gente tem que pensar na hora de escolher uma pessoa para votar. Esses dias que ficou proibido de fazer culto, eu liguei para os candidatos, para os políticos que eu votei. Eu mandei mensagem, eu perturbei a vida deles. Para o prefeito: nós não podemos ser impedidos de adorar a Deus. A lei permite isso. Pastor, vou ver o que eu faço. Liguei para o deputado, liguei para um monte de gente. Tivemos uma reunião com o governador na quinta-feira, videoconferência, alguns pastores e a bancada evangélica de deputados. Foi aonde foi decidido que as igrejas pudessem abrir e ter culto com pelo menos 25% nesses dias difíceis. Então o papel da igreja é orar, sim. O papel da igreja é invocar a Deus, é dar bom testemunho. Não adianta a gente colocar uma bandeira nas costas e ir para a rua fazer gritaria e quebradeira, porque esse papel não cabe a mim, não cabe a você. O nosso papel como pessoas de Deus é a gente levantar as mãos e profetizar sobre a nossa cidade, profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas como sociedade, agora falando como sociedade, não como igreja, você pode ir lá no protesto, porque você também é trabalhador, mas eu não posso levantar a bandeira da igreja para ir para a rua. Quem está na rua aqui é a igreja. As autoridades vão olhar e vão dizer: o que esses crentes querem? O que eles querem? O nosso papel da igreja não é esse. Como sociedade, o caminhoneiro, o frentista de postos de combustível, o padeiro, o empresário, ele vai levantar lá uma bandeira e vai dizer assim: eu estou aqui por causa desse negócio aqui que eu não aceito. Tudo bem, o protesto é válido, mas como igreja, eu quero dizer para você que o nosso papel não é fazer gritaria para chamar a atenção dos homens. O nosso papel como igreja
é clamar a Deus, é chamar a atenção de Deus. O nosso papel como igreja, ele mandou a gente invocar a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar do que não presta, dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus e curarei a sua terra. Então, muito maior do que qualquer outra autoridade é o meu Senhor, diga amém. E é Ele que nós vamos recorrer. Às vezes as pessoas cobram um posicionamento como esse, meu. Só que eu não vou como igreja bater na porta de ninguém para pedir. Porque quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? É Deus. Até porque se a igreja vai ali pedir alguma coisa, eu vim aqui em nome da igreja, a gente fica na mão deles. E depois é muito fácil eles virem aqui e querer pedir o quê? Eu sempre digo para as pessoas, eu gosto muito de política. Cresci vendo meu pai falar de política. Eu gosto muito do meio político, de me atentar aos assuntos. Não sou político e nunca serei, mas eu gosto de me envolver, de ver, de tirar o joio do meio do trigo. E eu aprendi uma coisa: a política não pode influenciar dentro da igreja. A gente não pode permitir isso. Mas a igreja deve influenciar na política. Os homens de Deus, membros da igreja, mulheres de Deus, os seus filhos, que vão crescer conhecendo a verdade, estes é que tem que estar lá. Que tem caráter, que não são corruptos. Esses que tem que estar lá no STF, seu filho, seu familiar, a pessoa que é de Deus, pertence ao corpo de Cristo, porque se tivéssemos homens de Deus, sabe que eu vou ofender se eu falar o que eu queria falar? Não vou falar. Se tivéssemos homens de Deus, nós não estaríamos vendo o que estamos vendo nesses últimos dias. Onde uma pessoa, porque falou, se expressou, foi preso, está preso até hoje, só porque falou algo. Não trouxe prejuízo nenhum para o país. E o outro, que deixou um rombo de bilhões, foi solto. Comprovado. Meu esposo estava dizendo assim, mas como é que pode? Me explica isso. Estou dizendo que ele é inocente, mas o Palocci devolveu 100 milhões, que foi roubado. Quer dizer, existe o produto, mas não existe o ladrão. Então tem que pegar aqueles milhões que foram devolvidos na delação do Palocci e devolver para ele? Então essas coisas a gente não entende. Aí a gente vai ficar na mão dessas pessoas, sabe o que acontece com a gente? A gente está perdido. Nós temos que atentar para a palavra de Deus que não falha. Essa que se cumpre, amém, gente? Essa justiça é verdadeira. Nós vamos ter um país muito abençoado. Nós vamos viver num país de primeiro mundo. E não vai precisar sair do Brasil. Vai ser aqui. Os olhos de Deus estão sobre essa nação. Nós temos visto isso. Mas é questão da gente ter paciência. Não perder a fé. Não perca a sua esperança. Amém, gente? Não perca a sua esperança. Olha o que o rei Davi falou. O rei, hein? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de quem, igreja? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, diga amém.
como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. A tua sombra está aí com você agora ou não? Verifica aí para ver. Dá uma balançada assim no braço assim. Ou ficou em casa dormindo a tua sombra? Hã? A tua sombra vai com você para onde você vai? Quando você vai trabalhar, a sombra fica em casa? Quando você vai passear, a sombra vai junto? A Bíblia diz que Deus é a nossa sombra direita, ou seja, assim como a sombra nunca nos abandona, Ele também não nos abandonará, diga glória a Deus. Ele vai estar conosco por onde a gente for. Ele disse: eu sou a tua sombra à direita. De dia, o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. Para terminar, o Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída. Leia comigo. E a sua chegada, desde agora e para sempre. Quando você sair de manhã, Ele vai estar te guardando. Quando você chegar de noite, Ele vai estar te guardando de dia e de noite. Quem crê nisso? Graças a Deus por essa palavra.